Olá, boa noite. Um outro cálculo importante que a gente está vendo dentro do curso de Química Analítica Aplicada em Biotecnologia é o cálculo do número de mols. Ele é muito parecido, assim, a forma de você fazer, com o cálculo de mol. Entretanto, nesse momento que você pergunta o número de mol de uma substância, você tem que saber a massa da substância que você está lidando, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenha a substância chamada sulfato de cobre 2. E eu tenha uma massa dessa substância equivalente é que a minha balança tem 4 casos de precisão, por isso a gente acostuma trabalhar com esses valores aqui, tá? Com 4 casos de precisão. Então, digamos que eu tenha 15 gramas dessa substância sulfato de cobre 2. Sabemos que quando a gente tem o nome da substância, não tem a fórmula molecular dela, você vai ter que saber qual é a fórmula molecular dela. E a primeira coisa que você faz é vir até a tabela de cátions e ânions, para que você tenha condições de saber isso aqui, saber a fórmula molecular. Então, no caso aqui eu tenho sulfato. Tá? Sulfato ele é um ânion divalente e ele está aqui. Ó. Então, sulfato é SO4 com duas cargas negativas. Então, sulfato nada mais é do que o SO4 com duas cargas negativas. Nesse caso aqui, o cobre ele é esse símbolo aqui e ele tem duas cargas positivas, porque eu estou dizendo, né? Que ele tem duas cargas positivas. É que o cobre, na verdade, se você olhar ele aqui na tabela de cátions, eu tenho o cobre com a possibilidade de ter uma carga negativa e eu tenho o cobre com a possibilidade de ter duas cargas positivas. Então, nesse caso, estou falando do cobre 2. Está dito aqui. Então, nesse caso aqui, o cobre tem duas cargas positivas. Repare que duas cargas positivas equilibram duas cargas negativas. Então, a fórmula molecular do sulfato de cobre já está colocada. Ela é CuSO4. Essa é a fórmula do sulfato de cobre. Então, o que é que você tem aí no sulfato de cobre? Você tem o cobre, você tem o enxofre e você tem o oxigênio. Agora, você precisa da tabela periódica. Então, lá na tabela periódica, nós vamos saber que a massa do cobre é 63,546. Então, aqui eu tenho 63,546 gramas. Enxofre, se você olhar lá na tabela periódica, o enxofre é 32,06. Essa é a massa dele. Então aqui eu tenho 32,06. Essa é a massa do enxofre. E o oxigênio são 16. Você vai multiplicar isso aqui agora pela quantidade que existe desses elementos lá na fórmula. Então, o cobre eu tenho 1 mol de cobre, o enxofre eu tenho 1 mol de enxofre e eu tenho 4 mols de oxigênio. Você vai ter, portanto, 63,546, 63,546. Aqui você vai ter 32,06. E aqui você vai ter 64. O que você faz com isso tudo? Você soma, tá? Então eu vou ter ali
Vou ter, portanto, 159. Vírgula 606 gramas por mol. Então, isso é que eu tenho ali. Então, 1 mol de sulfato de cobre 2 tem essa massa aí. Agora, como quase tudo na química, o próximo passo agora é você resolver simplesmente uma regra de 3. Tá? O que é que eu sei? Eu sei que 1 mol de sulfato de cobre 2 tem uma massa de 159,606 gramas. Isso é que eu sei. Mas o que eu tenho que analisar não é esta massa, mas sim 15 gramas. Então, 15 gramas é equivalente a X mol. É isso que eu vou fazer aqui agora. Você vai pegar aí agora o 15, né, e vai dividir por 159,606. Você vai chegar à conclusão de que 15 gramas de sulfato de cobre é equivalente a 0,093. Vamos arredondar isso aqui. Ele está 93,98 mols. Arredondando para 4 casas aqui, então ele vai ficar aproximadamente igual a 0,094 mols. Tá? Esse 9,8 aqui fica meio difícil arredondar, então fica 0,094 mols. Então, aproximadamente isso daí. Tá? Nos livros de química, você vai encontrar nos livros de química uma formulazinha para a gente calcular o número de mols. Lá nos livros, número de mol nada mais é do que a massa dividido pelo mol da substância. Mas veja, não é exatamente isso que você fez aqui na regra de 3? Quando você pegou 15, multiplicou por 1, dá 15. E esse 15 você dividiu por 159. Ora, o que é esse 15? É a massa, exatamente, que você está analisando. E o que é esse 159,606? É exatamente o mol. Então, lá nos livros, quando você encontra que o número de mol é a massa dividido pelo mol, nada mais é do que essa regra de 3 aqui. Né? Você vai pegar a massa, vai dividir pelo mol, você tem o número de mols dessa substância. No caso aqui, 15 gramas de sulfato de cobre 2 dá equivalente a 0,094 mols. Tá? Então, basicamente é isso que você tem para o cálculo do número de mol de uma substância. Isso vai servir para muitas coisas que a gente fizer a partir do segundo trimestre. Tá bom? Isso aí. Até. Boa noite.